Bom dia. Tá rolando alguma coisa errada aqui. É, Professor, bom dia. um momentinho. Oi. Falou. Tchau. Bom Bom dia. dia, Pipoca. Tudo bem? Tudo, e você? Que novidade Bom é dia, essa? professor. Tem que admitir os caras. Não É, precisava. pois é, esse programa tá mudando. Acho que nas outras aulas, não sei se precisou. Na do Márcio, pelo menos, acho que não. É. Então, ó, tô admitindo, ó. Mais 3. É, começou isso ontem. Sei lá. Vou colocar você como host, tá? Pode, Co-host, pode pôr, pro. tá? Pode pôr. Apareceu para você Apareceu. aí, Sim, tá? apareceu. Vou colocar porque aí, quando eu começo a compartilhar, já não vejo mais ninguém. É aquela solidão, é aquela angústia. Tudo bem, né? Vamos lá, então. Vamos lá. Ai, 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 ai. Sherry. Sherry. Cadê? Tá. Apareceu aí, pessoal? Apareceu. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, então, nossa aula de hoje é a última aula de hidrostática, na página apostila 4, né? Eu estou percebendo que eu estou meio atrasadinho, né? Tá todo mundo assim. Eu acho que é a mudança, né, do presencial para o virtual deu uma desestabilizada, É, mas tá todo mundo um pouco atrasado. vou ter que dar umas aulas aí numa semana aí que não teria, mas estamos tranquilos, sem problemas. Bom, a aula de hoje vai falar sobre o princípio de Arquimedes, que vai apresentar para vocês uma força chamada empuxo, uma força muito importante. Aqui todo mundo já deve ter entrado alguma vez na piscina e já deve ter percebido que quando você está num tanque de água ou na piscina ou qualquer lugar, você, entre aspas, você se sente mais leve. É ou não é? É o que a gente chama de peso aparente, tá? E que a ideia do peso aparente veio do Arquimedes, na cidade de Siracusa, antes de Cristo. A história é engraçada, né? E não sei se é verdade ou não, mas conta que o rei da época lá, onde ele morava, mandou fazer uma coroa de ouro. E quando chegou essa coroa de ouro, ele desconfiou se era de ouro mesmo. Então, bom, vamos chamar o cara mais inteligente da cidade para descobrir se é de ouro mesmo ou não. Chamaram o Arquimedes. E o Arquimedes, ele chegou para o Arquimedes e falou: ó, você tem até amanhã para descobrir se essa coroa é de ouro ou não. Tá bom? Se não descobrir, porque naquela época as coisas eram muito mais fáceis, né?
as pessoas um enchiam o saco do outro, mandavam enforcar, cortavam a cabeça. E era tudo mais fácil, não é como hoje que é complicado, né? Para matar uma pessoa é difícil, né? Hoje, naquela época era tudo fácil, né? Era uma moleza. Bom, enfim. Aí, putz, o Arquimedes ficou desesperado, né? E agora, como é que eu vou fazer? Porque o grande problema era calcular o volume da coroa. Porque é uma coroa, tudo cheio de rebuscada, não sei o que lá, com pedra no suco. Como é que eu vou achar o volume disso? Aí, diz que nesse dia que ele recebeu a notícia, ele ficou muito nervoso e estava um calor enorme, né? Na cidade. Ele falou: bom, vou tomar um banho aqui para me refrescar um pouquinho, né? Aí ele encheu uma banheira de água e ele entra na banheira. Quando ele entra na banheira, o que aconteceu? Transbordou a água. No momento que transbordou a água, ele teve a grande sacada. E aí ele sai gritando pela cidade a palavra que a gente usa muito, né? Uma palavra muito usada por nós, eureka, eureka. Qual é o significado dessa palavra eureka? Ai, tive uma ideia. Hoje em dia é chique, né? Tive um insight. É isso que ele falou. E aí ele percebeu. Só que aí que conta a história, né? Que ele esqueceu que ele estava peladão. E ele saiu correndo pela cidade, com o bigolim balançando pela cidade, gritando eureka, eureka, eureka. Conta a história. Qual foi a sacada dele? Ora, quando ele entrou na água, o que acontece? Ele ocupou a quantidade de água que tinha naquele recipiente. E ele, quanto que ele ocupou? O próprio volume do corpo dele, que corresponde à quantidade de líquido que transbordou. Pronto. Matou. Estava resolvido o problema dele, porque era só pegar a coroa, colocar num recipiente, verificar a quantidade de líquido, no caso da água, que eles conheciam a densidade já do ouro, do cobre, e essa quantidade de água, do líquido que saiu do recipiente, é a mesma quantidade, o mesmo volume da coroa que ele colocou lá. Pronto, e resolveu. A história conta que parece que não era de ouro mesmo. E quem levou a atrapalhada lá no pescoço foi o cara que fez a coroa. Mas isso é tudo história, né? Tudo bem? Bom, então a primeira ideia que nós temos é a seguinte. A ideia, esse é o princípio de Arquimedes, certo? Então, o que é que a gente percebeu? O que ele percebe? Ele percebe que toda vez que você colocar um corpo num líquido, pode ser fluido, pode ser um gás também. O empuxo é uma força que faz com que os foguetes consigam atingir as altitudes que eles precisam. Avião também. São forças trocadas por gases, né? Ar. Mas também pode ser líquido. Como nós estamos na hidrostática, né? Normalmente é líquido mesmo, tá? Então, esse corpício que está aqui, esse corpo fica submetido a uma força que é dada por esse líquido aqui. Essa força, ela tem a seguinte característica: ela é vertical, certo? Vertical e para cima. Esta força esse vetor que eu estou desenhando aqui, é o que nós chamamos de força empuxo. Então, a letra que nós normalmente usamos para empuxo é a letra Ezão. Cuidado para não confundir com campo elétrico. Se bem que todo o que tem de mistureba de letras, né, para as grandezas físicas, né? Então, a minha dica sempre qual é? A minha dica sempre é olhar a unidade da grandeza física. Não importa a letra que você quiser. Tá bom? Bom, então,
o Arquimedes saca que essa força, como quando eu coloquei o corpo aqui dentro, por exemplo, poderia acontecer o quê? O que você percebe quando você coloca num copo, por exemplo, com refrigerante e coloca gelo? A gente não vê o copo, a quantidade de líquido subir? Por que que sobe? Porque entrou um corpo que está ocupando, ó, exatamente a quantidade de líquido que tinha aqui. Certo? Então ele ocupa esse lugar. Para onde vai esse líquido? Ó, esse líquido tem a tendência de subir. Então, por exemplo, eu poderia imaginar que antes de você colocar esse corpo aqui, ó, por exemplo, o líquido podia estar nesse nível. Na hora que você colocou, ele subiu. Porque esse corpo ocupou o volume do corpo de líquido que estava aqui. E nesse momento a gente percebe que ele recebe uma força. Essa força é a força empuxo. E como é que se calcula esse empuxo? Foi a grande sacada do Arquimedes. O empuxo é uma força que equivale ao peso do líquido deslocado. Estou chamando de PLD. Então, isso aqui corresponde ao peso do líquido deslocado. Porque ele ocupa essa quantidade de líquido que está nesse recipiente. Até aí está tudo bem? Hein, Bigodinho? Tudo bem? Tudo, professor, tudo. Então tá. Estou criando aqui umas técnicas para não... Vocês acabaram de ver um negócio chamado assim, aí entrando, carro antigo, pura nostalgia? Entrou? Sim, sim, sim. Puta, Tá na tela, inclusive, agora. esse negócio não para de entrar aqui, meu Deus. O que eu faço? Ah, aqui, ó, tá vendo? Tô errado. Espera um pouco, espera um pouco. Eu não quero fazer isso. Quero voltar aqui. Cadê o meu negócio aqui? Eu vou tirar um pouquinho vocês daqui, senão eu não consigo enxergar. Tá? Porque eu vejo vocês aqui no cantinho, sabe? Calma, gente, calma. Tudo vai dar certo. Aí, agora sim. Pronto. Agora eu tenho umas figuras que eu fiz aqui, mas a gente vai controlando essas figuras, tá? Bom, então, o que eu falei é o peso do líquido deslocado. Será que a gente consegue calcular isso? Bom, como é que se calcula peso mesmo? Estamos Massa vezes aceleração. Muito bem, Ana. É a Ana, né? Foi a Ana que falou? Sim, pro. É, a Ana tem essa vozinha linda, que eu sempre escuto essa vozinha. Eu sonho com essa vozinha de segunda para terça. A Ana vai falar comigo. Bom, outra coisa aqui que nós aprendemos a fazer. Vejam bem que isso aqui é a massa de quem, hein? É a massa do líquido deslocado, certo? E lembra que nós já estamos acostumados a lembrar que densidade é massa sobre volume? E que, portanto, massa é igual a quem? A gente não faz essa transformada, massa é dV? Então, o empuxo é densidade do líquido. Que mais? Volume do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Então, gente, o que é que vocês estão reparando aqui que é muito importante? O empuxo, a partir de agora, você já sabe calcular o empuxo. Como é que se calcula o empuxo? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes o G.
qual é o grande lance que você tem que perceber? O empuxo é uma força que depende. É muito importante você escrever isso. O empuxo depende exclusivamente do líquido. Não depende do corpo. É uma força que depende do líquido, principalmente. Até tá tudo bem, Ana? Sim, pro. Muito bem. Bom, agora eu vou fazer algumas situações que vocês têm que perceber. Espera aí que eu vou desligar esse troço aqui. Esse negócio aqui de WhatsApp que fica me enchendo o saco. Cadê? Pronto. Bom, eu vou escrever para vocês o que a gente chama de casos importantes. E nós temos que diferenciar muito bem esses casos que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Ai, saco de Deus. O Samuel está com um problema aí? É isso? Não, eu acho que era uma sugestão para tirar aqueles anúncios ali do carro que você estava falando. Eu acho que é isso. Ah, depois você deixou escrito, Samuel? Depois eu olho, tá? Obrigado, hein? Bom, então, os casos importantes que eu vou apresentar para vocês é o seguinte, ó. Primeiro caso. Corpo totalmente imerso no líquido. Tá? Muito bem. Bom, todo mundo aqui já tem a experiência suficiente para dizer para mim alguma vez que quando você coloca, por exemplo, uma bola de borracha na água, né? O que aparece? Normalmente, o que acontece? Puta merda, eu tô apanhando hoje. O que está acontecendo aqui? Pronto. Normalmente, você sente aquela força que vem do líquido, tá? E aí, pela tua experiência de vida, você vai falar para mim o quê? Quando eu coloco um corpo, por exemplo, num fluido ou na água, por que ele afunda? Quando ele afunda? O que você fala para mim quando ele afunda? Ele é mais denso? Ele é mais denso, muito bem, é isso aí, tá? Então, para um corpo totalmente imerso num líquido, eu vou fazer a seguinte situação, ó. Vamos imaginar que aqui eu tenha uma certa quantidade aqui de um líquido, certo? Aqui está o líquido. Eu vou colocar aqui um corpício. Então, vou colocar um corpício aqui dentro, certo? Totalmente imerso, tá? O que vai acontecer? Bom, ele vai receber duas forças, certo? A primeira força que ele recebe, qual é? É a força que o planeta atrai o corpo para baixo. Eu vou chamar isso aqui de peso do corpo, PC. E como ele está dentro de um fluido, de um líquido, ele recebe um empuxo.
Essas são as forças que eles vão receber. Repara que as forças laterais, elas se anulam, porque são forças do próprio líquido, da esquerda para a direita. Então, não preciso me preocupar com isso. Certo? Bom, então, o que que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pensar assim, ó. A relação que vai existir vai ser sempre a mesma. Então, por exemplo, ó, vamos imaginar, no item A, que o peso do corpo seja maior do que o empuxo. Certo? Bom, se o peso é maior do que o empuxo, o peso do corpo, ó, a gente sabe que é a massa do corpo vezes o G da gravidade. Maior do que o empuxo. E empuxo a gente já sabe calcular. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes o G. Ora, como a massa do corpo a gente está substituindo por densidade do corpo, volume do corpo vezes o G, isso tem que ser maior que a densidade do líquido, volume do líquido deslocado vezes o G. Correto? Atenção! Quando o corpo está totalmente imerso, veja se você concorda que o volume de líquido deslocado será igual ao volume do corpo ou não? Alguém poderia dizer sim ou não para mim? Sim. Sim. Bom, se isso é verdade, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu posso, por exemplo, cancelar o volume do corpo com o volume de líquido deslocado, que são iguais. E o G com o G. Então, qual é a conclusão que eu cheguei? Que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido. Quem tinha me falado isso? Eu pro Ana. A Ana. Então, nós provamos que a Ana estava correta. Se a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, ele afunda. Ó. Então, nessa condição, ele afunda. E por que que ele afunda? Porque a densidade dele é maior e porque o peso dele é maior. Tudo bem? Bom, agora, o item B, eu vou sugerir. E se eu tiver um corpo cujo peso seja igual ao empuxo? Então, eu não preciso deduzir de novo nada, porque nós vamos chegar a Professor, ver. Oi. a Renata disse que não entendeu porque você fez a substituição da massa pelo volume e densidade. Ah, tá. Foi quem que falou? A Renata está no chat. Renata. A gente não sabe que densidade não é massa sobre volume? Então, na hidrostática, normalmente, a gente, se o volume está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Então, a massa é igual a dV. Então, normalmente, quando a gente quer fazer algum estudo especial ou uma dedução, a gente troca a massa por produto dV. Foi que eu fiz para achar o empuxo. Mas isso eu posso fazer para qualquer corpo. Por exemplo, o peso do corpo não é mg? No lugar de m, eu coloco densidade do corpo, volume do corpo. Melhorou, Renata? Ela falou que sim e agradeceu. Tá bom. Muito bem. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? Qual é que é meio óbvio? Que a densidade do corpo nessas condições é igual à densidade do líquido. E isso vai acontecer o quê? O que acontece? O corpo fica em repouso.
Ele nem sobe nem desce. Ele fica lá em repouso. Quando a densidade do corpo é igual à densidade do líquido. Correto? Agora, e o C? E se por acaso o peso do corpo for menor do que o empuxo? Ó, as condições de dedução são as mesmas. E que conclusão que eu vou chegar? Vou A chegar... densidade é menor. Isso mesmo, que a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Bom, o que acontece nessa condição? Você já Ele pegou uma... flutua. Não. Não é Veja flutua, submerge. Isso. Boa, a palavra é essa mesmo. Ele emerge. Tá? Então, é aquela situação em que você, aquilo que eu falei, pega uma bolinha de borracha, coloca dentro da água e solta. A bolinha sobe. Tudo bem até aí, gente? Tudo certo? Bom, agora é o seguinte, mas vejam, a condição que eu estou colocando, o corpo totalmente imerso, isso vai acontecer. Porém, eu posso ter a situação, e a situação 2. A situação 2 seria o corpo parcialmente imerso. O que é corpo parcialmente imerso? Corpo o quê? O que você fala normalmente? Corpo boiando, né? Certo? Tudo bem? Bom, eu vou fazer de novo uma figurinha aqui marreta de um recipiente que contém um líquido, certo? E agora eu vou colocar o corpo, mas o corpo vai estar parcialmente imerso. Então ele está boiando, então ele estaria aqui mais ou menos. Opa! Então ele estaria aqui, ó. Ele está boiando. Da mesma forma, vão aparecer o quê? Duas forças. O peso do corpo e a força empuxo. Primeira coisa que nós vamos falar. Qual é a relação entre o volume de líquido deslocado e o volume do corpo? O que vocês acham? Ó, nessa condição de parcialmente imerso, o volume de líquido deslocado, ele vai ser o quê, hein? Você concorda que ele é menor que o volume do corpo? Todo mundo concorda com isso? Tudo bem até aí? Então prestem bem atenção. Pergunto, qual é a relação entre o empuxo e o peso do corpo? O que vocês acham? Qual é a relação entre essas duas forças quando ele está boiando? Alguém pode falar? Tem O ideia? empuxo tem que ser maior que o peso, não? Se o empuxo for maior que o peso, quando ele sai voando. Concorda? Ele está boiando. Se essa força for maior que o peso, ele sai voando. Ontem eu assisti um filme à noite, Lucy. Vocês assistiram? Já? Com aquela loira bonita. Que ela engole umas drogas sintéticas.
que deixa ela com o cérebro com um funcionamento de 100%. Nosso cérebro funciona, os neurônios, tudo que a gente tem, 10%. Ela atinge 100%. Aí ela faz o que ela quer. Faz o corpo voar, descer, olha o corpo da pessoa, entra no computador. É muito louco esse filme. Se vocês tiverem um dia a fim de se assistir, assiste. Então, concordou, Ana, que o E não pode ser maior que o peso? Senão ele sai voando? Sim, mas aí no caso, como No faria? Como faria? Para ele boiar, o que vocês acham? Fica em repouso, né? Sim, se está em repouso, a resultante é nula. Se a resultante é nula, sabemos desde a primeira aula do curso. Para ser nula a resultante, o E tem que ser igual ao peso do corpo. Certo? Vejam, gente, que essa situação ela é diferente do item B que eu fiz aqui, ó. Porque aqui, por isso que a gente divide em dois casos. Corpo totalmente imerso é uma coisa, corpo parcialmente imerso é outra coisa. Então vejam, qual é a densidade, como é que se calcula o empuxo? Nós já sabemos. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes o G. E o peso do corpo? Vou pôr direto, tá, Renata? Densidade do corpo, volume do corpo, vezes o G da gravidade. Ok? Posso cancelar o G? Posso. Posso cancelar o volume de líquido deslocado com o volume do corpo agora? Não. Tá? Então, olha a relação que vai aparecer para a gente aqui, ó. Volume. Não, vou tirar essa cor aqui, tá muito feia. Então, ó, olha o que acontece. O volume de líquido deslocado, vou passar para cá, sobre o volume do corpo, é igual a quem? É igual à densidade do corpo sobre a densidade do líquido. Esta é uma expressão que não é uma fórmula, que eu não quero que ninguém fique decorando isso, mas a gente chama isso aqui, ó, isto daqui é o que a gente chama de fração imersa. É a fração que está dentro do líquido. E o volume de líquido deslocado que você vai estudar é só o que está aqui, ó. O que está aqui imerso, ó. Então, o volume de líquido deslocado é a fração, é o volume imerso. Aqui é só essa parte aqui que vai contar. Isso é o volume imerso, que é o volume de líquido deslocado. Isto daqui, ó, densidade do corpo sobre densidade do líquido, a gente costuma chamar isso aqui também de densidade relativa. E olha a vantagem de a gente entender essa expressão. É muito comum perguntar qual é a fração imersa. E aí, se você souber a densidade do corpo, se for a água, que é 1, a fração imersa é igual à densidade do corpo. Então, fica de uma forma bastante fácil de entender. Tudo bem, gente? Beleza? Pronto. Então, agora a gente vai partir para as resoluções das questões que nós temos aí. Certo? Cadê o meu cursor, hein? Ai, cacete. Que saco que às vezes me atrapalha. Bom, eu vou pôr aqui o cursor.
Que pau, hein, que eu tô tomando, hein? Fala aí. Que pau. Deus. Muito bom. Vamos lá. Vamos ver o primeiro exercício? Que diz assim: o primeiro exercício é o da VUNESP, concordam aí? Certo ou não? Sim. Tá bom. Primeiro exercício. Vamos lá. Diz assim: três esferas maciças e de mesmo tamanho de isopor 1, alumínio 2, chumbo 3, são depositadas num recipiente com água. A esfera 1 flutua, porque a massa específica do isopor é menor que a da água. Ok. Mas as outras duas vão ao fundo. Veja a figura a seguir. Porque, embora a massa específica do alumínio seja menor que a do chumbo, ambas são maiores que a massa específica da água. Ok. Silas está falando alguma coisa aqui. O que é? Ah, escreveu, né? Tá. Bom, se as intensidades do empuxos exercidos pela água nas esferas forem respectivamente E1, E2 e E3, tem-se que... E aí, gente, gostaria de uma opinião. Esse exercício ele é simples, mas ele é fundamental. Alguém daria essa resposta para mim, por favor? A C, talvez? Eu acho que é a B. A C. E você falou que é você falou o quê? Que é a B? É, eu acho que é a B. É. É mesmo, é? Ô, gente, as duas esferas são iguais? As três esferas são de mesmo tamanho? Eu vou perguntando, você vai respondendo. Elas são idênticas? Têm mesmo tamanho? Tamanho, sim. Então, volume 1 é igual ao volume 2 é igual ao volume 3. Beleza? A densidade do líquido é a mesma para todos? Sim. Muito bem. Bom, então prestem atenção. Onde eu empuxo? O que é o empuxo? O que é que o empuxo depende? Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes o G. Certo ou não? Porque só depende do líquido, certo? Pergunta que eu te faço é o seguinte: volume de líquido deslocado é igual ou é diferente? Diferente. Quais que são iguais? 2 O e 2 3. e o 3. 2 e 3. Então, o volume de líquido deslocado do 2 e do 3 é o mesmo. E eu pergunto, o volume de líquido deslocado da 1 é o quê? É maior ou menor que o volume? É menor. É menor. Então, observa a expressão. Quem tiver menor volume de líquido deslocado vai ter menor empuxo. E como 2 e 3 o volume de líquido deslocado é o mesmo, o que eu vou escrever? Vê se você concorda.
que o empuxo 1 será menor que o empuxo 2 ou não? Por que que será menor? Porque o volume deslocado é menor. Isso. E o E2 é igual ao E3. Qual é a resposta? Vai ser a D. D. Tudo bem, gente? Veja que é uma questão Professor, assim. Oi. então não depende da densidade do corpo, né, em si. O empuxo, o que eu escrevi aqui? Vamos voltar lá. Cadê? O empuxo depende do quê? Exclusivamente do líquido. Tá? Porque é uma força que vem do líquido. Tudo bem, gente? Beleza? Beleza, beleza. Ótimo, muito bom, ótimo. Uma questão que é o Pimenta que fala dessa questão. Putz, é uma questão muito bonita e parece ser simples, mas os alunos podem ter problema. Por quê? Não se esqueçam, o empuxo depende só do líquido. Segundo exercício. Vamos lá. Certa esfera rígida de massa, vamos escrevendo aqui os dados. Massa do corpo, 6 gramas, e está totalmente imersa no líquido, de massa específica, densidade do líquido 0,9 gramas por centímetro cúbico, sabendo que a aceleração da gravidade do local, G, é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, e que a massa específica da esfera, então é a densidade do corpo. Esse pessoal que está escrevendo um monte de coisa aí, é para mim ou não? É entre vocês? Hein? Não, era estimativas da questão anterior, qual era a alternativa e tal, mas já foi. Tá, legal. A menos que seja no privado, eu não saiba, mas tipo, Eu no não chat sei aqui. também. Então, qualquer coisa que vocês escreverem, se for direcionada a mim, me avisa, tá? Tá bom? Entre vocês, fiquem à vontade. Bom, muito bem. Então, ele quer saber qual é o empuxo. Essa é a pergunta do exercício. Essa é a pergunta. Tá? Está totalmente imerso. Muito bem. Como é que se calcula o empuxo? Eu vou direto. DVG. Hã? DVG. Boa. Eu vou direto na pergunta. Não preciso nem pensar. Empuxo. Densidade do líquido. Volume de líquido deslocado vezes o G. Acabou. Eu tenho a densidade do líquido? Tenho. Eu tenho volume de líquido deslocado? Bom, eu não tenho, mas eu estou em qual condição? O volume de líquido deslocado é igual ao volume do corpo. Concordam? Por quê? Porque ele está totalmente imerso. Então, eu vou precisar calcular o volume do corpo. Então, volume de líquido deslocado igual. Como é que eu vou calcular o volume do corpo, hein? Eu tenho a massa dele? Tenho. Tenho a densidade dele? Tenho. Então, ó, atenção, ó. Densidade do corpo é a massa do corpo vezes o volume do corpo. Então, eu vou calcular o volume do corpo. Qual é a massa dele? Não é 6. E a densidade dele não é 0,8? Não é isso? Muito bem. Quanto que vai dar essa conta, hein? 7,5 centímetros cúbicos. 7,5 centímetros cúbicos. Beleza?
Portanto, o volume de líquido deslocado vale 7,5 centímetros cúbicos. Pronto. Então, agora está fácil. Vamos calcular o empuxo. Quanto é que é a densidade do líquido, Ana? 0,9. Tá. E o volume de líquido? Não é igual ao do corpo? Certo. Continua. 7,5 o quê? 7,5 vezes depois a gravidade, que é 9,8. Isso. Posso colocar esses números todos que você falou para mim? É isso que eu tenho dúvida. Não tem que fazer a conversão? Ah, tem. Essa é uma parte, esse exercício está aí para exatamente falar sobre isso. Empuxo não é força? Sistema internacional é Newton? Então, tudo vai ter que estar no sistema internacional. Não tem como fugir. Tá? Então, qual é a densidade do líquido? É 0,9? Você lembra como passa? Multiplica por 10 a terceira. Isso! É isso aí! Sempre quer passar de centímetro, de grama por centímetro cúbico, direto. Vai lá e multiplica. Vai lá e pega o número. Eita, olha que bonito. 0,9 vezes 10 a terceira. E o volume de líquido deslocado? É 7,5. Atenção. Centímetro cúbico. Ai, professor, esqueci. Não tem problema. Vamos lá, vamos abrir uma chave. De novo, 1 metro. Quantos centímetros? 1 metro 100. ao quadrado. Você não quer ao cubo? Vai lá e faz ao cubo. 10 a sexta centímetros cúbicos. Aí você quer inverter isso? 1 centímetro cúbico vale quanto? 10 a menos 6. Você está percebendo que não precisa decorar? Faça na hora. Agora, uma coisa que você tem que ter, pré-requisito. Qual? O metro é 100 centímetros. Pronto, acabou. Não precisa ficar decorando. Você vai fazendo na boa. Então, centímetro cúbico, 10 elevado a menos 6. E o G, mandar usar 9,8. Tá? Olha, gente, fazendo essa conta, não vou perder esse tempo todo aí. Isso aí dá aproximadamente, eu tenho esse valor, está dando 6,6 vezes 10 elevado a... dividir por 10 aqui, a menos 2. Aí depois, se vocês tiverem a manha e desconfiar dessa resposta, faz para mim aí, tá bom? Uma continha aí. Esse exercício eu coloquei, gente, para exatamente chamar a atenção de que nós vamos ter que trabalhar sempre no sistema internacional. E para trabalhar sempre no sistema internacional, eu vou ter que transformar por causa do quê? Por causa do A força está impulso no do sistema. sistema. Exatamente. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Terceiro problema. Presta bem atenção, hein? Um barco passa de um rio de água doce de densidade 1 grama. Densidade da água doce, tipo água normal. 1 grama por centímetro cúbico. Para o mar, que tem densidade água salgada,
1,03. Quer ver? Ó, a densidade da água salgada é maior que a da água doce. Para que a parte submersa continue a mesma, é preciso fazer o quê? Hein? Eu estou na água doce. Aí eu entro na água salgada. Eu quero manter a parte submersa, ou seja, manter o volume de líquido deslocado. O que será que eu tenho que fazer? Deslocar a parte da carga do barco da proa para a popa? Deslocar a parte da carga do barco da popa para a proa? Não alterar a carga do barco? Retirar parte da carga do barco ou aumentar a carga do barco? Vejam, estamos na situação de corpo parcialmente imerso, correto? Qual é o empuxo que o barco recebe da água doce? Densidade da água doce, correto? Volume do líquido deslocado vezes o G da gravidade, ok? Muito bem. Qual é o empuxo que esse barco recebe do líquido de água salgada? Densidade da água salgada, volume de líquido deslocado vezes o G. Correto ou não? Bom, o que é que tem que se manter constante? Concorda que é tudo isso daqui, ó? Porque o G não vai mudar. Ele quer que a parte submersa continue a mesma, então o volume deslocado tem que ser o mesmo. Agora, o que você está enxergando aqui, ó? A gente não está enxergando que a densidade da água salgada é maior que a densidade da água doce? Se o que está pontilhado em azul é constante, o que acarreta isso? Qual é a carga que vai, qual é a situação que vai receber o maior empuxo? Na doce ou na salgada? O que vocês acham? Na salgada? Na salgada, porque a densidade é maior, não é maior? Então, o empuxo da água salgada é maior do que o empuxo da água doce. Conclusão que eu tenho que chegar. Qual resposta você marcaria? O que eu teria que fazer? Vejam, parcialmente imerso. Quando é parcialmente imerso, qual é a pegada? A pegada no parcialmente imerso é o empuxo é igual ao peso, não é? Não é o segundo caso? Ora, se o empuxo é igual ao peso, o que vai acontecer aqui? Se o empuxo da salgada é maior do que o da doce, o peso na água salgada vai ter que ser maior que o peso na água doce. Qual é a alternativa que você vai marcar, gente? E. Qual? Não entendi. E aumentar a carga. E aí, gente, tudo bem? Beleza? Ótimo. Bom, aí eu já deixei essa figurinha pronta para a gente não perder tempo, porque eu ia ter uma dificuldade enorme para desenhar essa figura. Então, vamos lá. O exercício número 4. Fala assim, considere a figura a seguir, onde um recipiente A, contendo água até a altura de uma abertura lateral, encontra-se sobre o prato de uma balança que indica 200 gramas.
um corpo de massa 60 gramas, então vou começar a escrever. Ó, um corpo de massa 60 gramas, massa do corpo 60 gramas, e 80 centímetros de volume do corpo, 80 centímetros cúbicos, é abandonado cuidadosamente sobre a superfície da água. Considere a densidade da água como 1 grama por centímetro cúbico. Após o sistema entrar novamente em equilíbrio, o volume de água que passa para o recipiente B e a leitura da balança serão, respectivamente... Bom, primeira coisa. Eu vou colocar um corpite aqui, ó, cuidadosamente, para não criar um movimento. Coloco aqui. Tudo bem? Então, o que está imerso? Não é só essa parte? E, portanto, isso daqui, ó, o que seria? Não seria o volume de líquido deslocado? Eu te pergunto, é isso que vai cair aqui no B ou não? É essa a pergunta. O que vocês acham? Sim. Sim. Tá certo? Então, a pergunta... o volume de água que passa para o B. Ora, o volume de líquido deslocado. É isso que eu estou querendo. Certo? Dá para achar isso? Fácil. Por que que dá? Primeiro, o corpo tem peso? Tem, sim, senhor. E ele recebe um empuxo? Recebe um empuxo. E aí, vamos lá, Ana. O que você fala do empuxo e do peso do corpo? O que você pode falar dos dois? Hein, Ana? O empuxo tem que ser... Calma aí. O peso tem que ser maior, não é? Ou é igual? Não, ele não está em repouso. Não é parcialmente imerso. Uhum. Então, o empuxo é igual ao peso do O corpo. peso. Sempre. Sempre. Tá? Essa questão, eles não deram o G da gravidade. Vamos adotar o G. Ah, não vai precisar. Não vai precisar. Ô, Renata, presta atenção agora. Presta atenção. Como é que se calcula o empuxo mesmo? É a densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes o G. Como é que calcula peso? Não é mg? Vamos colocar dV? Será que eu vou precisar? Por que eu não preciso? Porque eu simplesmente vou escrever massa do corpo vezes G. Ah, por que você não mudou agora? Ah, não mudei porque ele deu a massa do corpo. Certo, Renata? Então, essa transformada de dV ou não depende da situação do que for dado para você. Certo? Ô, David, vê se ela concordou. Mandou um certo. Mandou um certo. Ótimo. Então, posso cancelar o G? Tá fácil? Então, vamos calcular qual é o volume de líquido deslocado que vai cair no vasilhame. Vamos lá. A massa do corpo é 60.
e a densidade é 1, não é? Portanto, quanto é que caiu aqui? Caiu 60 centímetros cúbicos. Ok? Bom, para 60 centímetros cúbicos, você tem ou é D ou é E, né? Correto? Qual você vai marcar? Qual é a outra pergunta? Após o sistema entrar novamente em equilíbrio, o volume de água que passa para o recipiente B e a leitura da balança. Qual era a leitura da balança antes de colocar o corpo? 200 Balança. gramas. Era 200. E agora, depois que eu coloquei, quanto que vai marcar? Legal essa pergunta, né? Quanto que... 140. Hã? 104. Não. Gente, 200 e... Se mantém, porque a massa deslocada é o peso do... boa, 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 boa. A resposta continua sendo 200 gramas. Alternativa E. Por quê, hein? Quanto é que foi embora o volume de líquido deslocado? E esse corpo ocupou o lugar desse volume de líquido deslocado. Se ele ocupou o lugar, não é o corpo inteiro, é só o que está aqui dentro. O que foi embora, ele ocupou o lugar, portanto, mantém a mesma medida da massa. Entenderam ou não? Pergunta, não é legal essa pergunta? Professor, pera. Beleza, ele deslocou uma parte do líquido, certo? Só que, tipo, a outra parte que tá imersa, tá fora da água, não conta? Não conta. Por que não conta? Porque para ele ficar em equilíbrio, o empuxo tem que ser só igual ao peso que está dentro do líquido. Essa parte aqui não conta, ó. E essa parte que está aqui fora ocupou, ela está dentro do líquido, David? Não, não. Não. Então, essa parte que está aqui dentro é o que tinha, era a porção de líquido que foi deslocado. Ele ocupou a mesma porção, portanto, a máquina vai marcar a mesma massa. É a massa que está marcando, do líquido, junto com o recipiente, lógico. Tudo bem? Beleza? Certo? Bom, vamos lá. Quinto exercício. Uma pequena bola de borracha está presa por um fio leve ao fundo de um recipiente cheio de água, como mostra a figura. Se o volume da bola submersa for de, volume do corpo é de 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos. E a sua massa do corpo, for de 1 vezes 10 a menos 1 do quilograma, qual será a tensão no fio? Ó que palavra lazarenta, tensão. O que você está acostumado a falar com tensão? É do André ou não? É, né? Tensão é DDP para o André? Isso. Mas tensão, para nós, a gente usa qual palavra que a gente usa mais no lugar de tensão? Tensão na corda. Tração. Tração. Tá? Palavras. Então, ele quer a tração. Bom, probleminha de mecânica. Antes de qualquer coisa, está em equilíbrio? Está em equilíbrio.
Totalmente imerso? Totalmente imerso. Vamos começar a marcar as forças? Primeira força que aparece aqui, força-peso. Está dentro de um líquido, é? A gente sabe que recebe o quê? Empuxo. Tudo bem? Bom, como ele está em equilíbrio, quem é que deixa com que ele fique em equilíbrio? Que ele permaneça em equilíbrio? Não é o fio? Então, esse fio, aparece uma força de tração. Para cima ou para baixo? O que é que vocês acham? Se está esticado, né? Se tem atração, é porque o corpo está puxando. Lembra? Tração puxa. Contrário à tendência da separação do corpício do fundo do recipiente. Então, essa tração ela é para baixo. Pronto. Ana, fala para mim, qual deve ser a relação das forças aí? Vermelha, verde e azul. Empuxo igual peso mais tração? Isso. Empuxo é igual ao peso mais atração. Muito bom. Beleza. Putz, grila, meu, não acredito. Meu, não acredito quando eu faço essas coisas. Porra. Já sei. Bom, então, vamos lá. Vamos calcular a tração. Tração será igual a quem? O empuxo menos o peso. Vamos lá. Empuxo, como é que calcula? DVG. Densidade do líquido, volume do líquido deslocado, vezes o G. Certo? Menos o peso. Vamos lá. Vamos pensar no peso. O que eles deram? Deram a massa do corpo? Deram. Então, ó, Renata, não preciso pôr DV. Massa do corpo vezes o G. Pronto. Tá? Então, tração igual. Densidade do líquido na água. Cuidado. Sistema internacional, hein? Densidade da água, 1 vezes 10 a terceira. Qual é o volume de líquido deslocado, hein? Conta para mim aí, gente. Quanto é que é o volume de líquido deslocado? Vamos? É igual ao volume do corpo. Aê, David. Volume de líquido deslocado. Está totalmente imerso. Então, o volume de líquido deslocado é 5 vezes 10 a menos 4. Mandar usar o G10. Menos a massa do corpo. Já está bonita. Está em quilo. Muito bom. Vezes o G, que é 10. Fazendo a conta, chegamos ao valor da tração de 4 newtons. E aí, gente, beleza? Tudo bem? Temos aí 10 minutos para fazer 2 problemas. Vamos lá. Sexto, diz assim. Presta bem atenção nesse exercício, hein? Um bloco de madeira de volume 1 metro cúbico, vamos colocar o volume do corpo 1 metro cúbico, fica com 70% do seu volume submerso. Volume de líquido deslocado. Quanto que é, hein, gente? Equivale a quanto?
fica 70% submerso. Então, seria quanto? 0,7. De quem? O volume do corpo. Isso, muito bem. Quando é posto a flutuar livremente na água, a massa específica da água, a densidade do líquido é 1000. Quilograma por metro cúbico. Mandou usar G igual a 10. Beleza? Muito bom. Qual é o empuxo exercido pela água no bloco? Né? Então, aqui, água, líquido, corpo. Setenta por cento dele fica imerso. Beleza? Dona Ana, qual é a relação entre as forças aí? Que vai estar aparecendo aí? Então vamos lá. Que forças que agem? Tem o peso dele? Sim. Peso. Tem o empuxo? Tem sim, senhor. Qual é a relação entre o empuxo e o peso? São iguais? São iguais. Deixa aí, tá? Agora, a pergunta é, qual é o valor do empuxo? Bom, vou atacar direto. Como é que se calcula empuxo? Densidade do líquido que eu tenho. Volume de líquido deslocado que eu tenho. Vezes o G da gravidade. Acabou. Não tem muito o que pensar. Então, vamos lá. Qual é a densidade do líquido que eles deram? É da água. 1 vezes 10 a terceira. Qual é o volume de líquido deslocado? 0,7. Boa. 0,7, porque o volume do corpo é 1. Só que está em centímetro cúbico, né? Toma cuidado, hein? Então é 0,7. O que é que nós vimos? A transformada. Menos 6. 10 a menos 6. E o G que é 10. Bom, fazendo essa conta vai dar 7.000. Pronto. A primeira obrigação nossa a gente já fez. Vamos para a segunda. Bom, o que que fala a segunda? A força vertical que deverá ser aplicada no bloco se quisermos mantê-lo totalmente imerso. Agora, o que vai acontecer? Você está com uma certa quantidade de água aqui, ó. Professor, Hum, desculpa, de onde saiu esses 7.000? vamos lá. Vamos começar 10 a terceira, com 10 a primeira, 10 a quarta. Correto? Certo? Certo. Pipoca não precisa transformar, já está tudo no sistema internacional. Ah, Não tem aquele 10 a menos 6. desculpa. Boa. Oh, já está em metro cúbico. Oh, que jumentão. O jumento. Então, o que é isso aqui? É um metro cúbico. Poxa, jumento.
jumento. Muito obrigado pela observação. Então, agora dá certo, né? 7.000, não é? Certo? Certo. Muito bem. Agora, o que eu quero? Eu quero pegar o corpo e fazer com que ele fique totalmente imerso. O que é que vai acontecer? Bom, esse corpo continua tendo um peso, não é? Peso do corpo. Vai ter o empuxo, não vai? Eu pergunto para você, esse empuxo é aos 7.000 ou não? Ou vai mudar esse empuxo? Esse que é a pegada do exercício. É o mesmo ou vai mudar? É o mesmo, porque não mudou Eu o acho que líquido. muda. O que é o empuxo? DVG? Volume de líquido deslocado? Ana, mudou o volume de líquido deslocado ou não? Mudou, depois que Ah, afundou então mais. mudou ele. Então eu vou chamar isso aqui de elinha, tá? E ele quer o quê? Uma força que eu tenho que fazer aqui, ó, em cima do corpo, para manter ele totalmente imerso. Tá legal? Beleza? Bom, Ana, fala para mim, qual é a relação entre vermelha, laranja e verde? O empuxo tem que ser igual à força mais o peso. Boa! Então temos aqui a força F mais o peso do corpo, que tem que ser igual ao empuxo, linha. Tudo bem? A pergunta, qual é a força que eu tenho que fazer? Então eu tenho que pegar um novo empuxo, tirar do peso do corpo. Fechou? Como lá, novo empuxo. Densidade do líquido não mudou. Mudou, né? Não. Volume de líquido deslocado mudou? Ou não? Sim, agora é 100%. Então é o volume do corpo. Certo? Menos o peso do corpo. Agora, quanto que é o peso do corpo? Putz, e agora, hein? Os caras não deram a massa do corpo, não deram, bom, deram o volume do corpo, mas não deram a densidade do corpo, não deram. Agora, o que nós estamos vendo aqui no item A? O que nós calculamos no item A? O empuxo. E no item A, o empuxo foi igual a quem? Não é igual ao peso do corpo? Essa aqui é a pergunta que eu te faço. Nesse momento, o empuxo não tem que ser igual ao peso do corpo ou não? O que é que significa isso? Se o empuxo deu 7.000, é porque o peso do corpo também é 7.000. Isso não muda. Portanto, ó, olha o peso do corpo aqui, ó. Já sei quanto que vale. Pegaram isso, essa ideia, gente? Então vamos lá. Densidade do líquido, 10 a terceira. Volume do corpo, 1. G é 10. Menos o peso do corpo, que é 7.000. Isso aqui está dando 10.000, né? Menos 7.000. Portanto, qual é o valor da força que eu tenho que fazer? 3.000 newtons. Bonito. Correto? Muito bem. Para acabar,
Eu já deixo só a indicação aí, mas já que vocês não vão ter problema de fazer. Que é o exercício número 7. Vamos lá. Só para acabar isso, vai ser fácil. Ai, cara. Fulvestre. Icebergs são blocos de gelo flutuantes que desprendem das geladeiras polares. Se apenas 10% do volume de um iceberg fica acima da superfície do mar, quer dizer, só 10% do volume fica acima. Então, eu te pergunto, qual é o volume imerso? Ou seja, qual é o volume de líquido deslocado de um iceberg? Quanto que é? Só fica 10% para cima. Quanto fica para dentro? 90. 90%. 0,9 do volume do corpo. E se a massa específica da água do mar, densidade do líquido, ele está falando em 1,03 gramas por centímetro cúbico, podemos afirmar que a densidade do corpo, ele quer a densidade do iceberg. Tá? Bom, simples. Primeiro, por quê? Porque é corpo parcialmente imerso, não é? Então, se o corpo é parcialmente imerso, o empuxo é igual ao peso do corpo. Tá? Vamos lá. Empuxo, densidade do líquido. Oh, caramba. Densidade do líquido. Vamos lá. Eu sei. Volume de líquido deslocado, 0,9 do volume do corpo, vezes o G da gravidade, igual. Peso do corpo, mg. Renata, agora eu vou passar para a densidade do corpo e volume do corpo, porque é vantagem para mim agora. No lugar da massa, eu ponho dV. E aí eu posso cancelar G com G, volume do corpo com volume do corpo. A pergunta não é a densidade do corpo, é 0,9 vezes a densidade do líquido, que é 1,03. Essa conta dá aproximadamente, aqui dá 0,9. Eu tenho aqui a conta 2,7 grama por centímetro cúbico, que vai ser equivalente à resposta C. Repara que isso é a fração imersa, hein? Se ligou? Isso já é a fração imersa. É isso que nós estamos fazendo. Tudo bem, gente? Beleza? Eu vou fazer o stop share aqui para ver vocês. Tranquilo? Belezinha? Então, legal. Tenha uma boa semana e a gente se vê a semana que vem com certeza. Tá bom? Beijo. Beleza. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa Tchau, semana. professora. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau, tchau.